A crise de 1929, um evento que, olha, mudou a economia mundial para sempre. A gente vai entender hoje como é que uma década de pura euforia, de otimismo, acabou se transformando num dos piores colapsos financeiros da história. Pensa só, o pós-Primeira Guerra nos Estados Unidos foi uma loucura, uma fase de euforia total. As indústrias, sabe, bombando, crescendo num ritmo assim alucinante. O otimismo estava no ar, e a sensação era de que a prosperidade simplesmente não ia acabar nunca. Só que, como a gente vai ver, essa festa toda, ela estava acontecendo em cima de um chão bem frágil, bem instável. Tinha umas rachaduras aparecendo, sabe? Bem debaixo dos pés de todo mundo. Só que quase ninguém estava prestando atenção. Então, para a gente entender como essa crise aconteceu, primeiro a gente precisa mergulhar na mentalidade daquela época. Era a famosa era do American Way of Life, um jeito completamente novo de enxergar o mundo. E a ideia por trás disso era, nossa, simples e muito poderosa. Ser feliz significava poder consumir. A publicidade não vendia só um produto, vendia um sonho. Imagina, ter o carro do ano, aquele rádio super moderno. Isso era o grande sinal de sucesso, de liberdade. É sério, tenta imaginar um mundo onde, de repente, uma família comum podia comprar um carro. Podia ouvir as notícias no rádio ou, nossa, guardar comida numa geladeira. Coisas que antes eram um luxo absurdo, sabe? Estavam virando parte do dia a dia das pessoas. E olha, o Ford Modelo T é o exemplo perfeito disso. O preço dele despencou para apenas $295. 295! Deixou de ser um sonho distante, sabe? Esse carro literalmente colocou a América sobre rodas e mudou tudo, o jeito de viver, de trabalhar. Tá, mas aí vem a pergunta. Onde é que tudo deu errado? Bom, a resposta está numa bolha. Uma bolha que foi crescendo quietinha, sabe, alimentada por uma coisa bem perigosa. A distância entre o que as fábricas estavam produzindo e o que as pessoas de fato podiam comprar. Foi basicamente a tempestade perfeita, uma coisa levando a outra. Primeiro, as fábricas produzindo muito mais do que o mercado conseguia absorver. Segundo, a Europa, que estava se recuperando da guerra, começou a comprar bem menos. Para não deixar a roda parar de girar, o que os bancos fizeram, ofereceram crédito fácil, o que endividou um monte de gente. E o que as pessoas fizeram com esse dinheiro? Muitas correram para a bolsa de valores, inflando o preço das ações, um valor que não tinha nada a ver com a realidade. O problema é que todo esse castelo de cartas, essa pirâmide, se apoiava em uma única coisinha: confiança. E a pergunta que ninguém queria fazer, mas que estava ali, no ar, era: e aí? O que acontece quando essa confiança some? Pois é, a resposta veio. E veio com tudo em outubro de 1929. Foi ali que a bolha finalmente estourou. E foi uma questão de dias, sabe? Aquela confiança toda virou pânico generalizado. A Quinta-feira Negra foi o estopim para uma onda de vendas desesperadas. E na outra terça, a Terça-feira Negra, aí o mercado desabou de vez. Simplesmente implodiu, levando junto fortunas inteiras, da noite para o dia. Para simplificar o que é um crash da bolsa, imagina o seguinte: tá todo mundo comprando figurinhas raras, pagando uma fortuna nelas, porque todo mundo acredita que o preço vai subir ainda mais. De repente, alguém se toca e pensa: peraí, isso é só um pedaço de papel. Essa pessoa tenta vender a figurinha dela e aí o pânico se instala. Todo mundo corre para vender ao mesmo tempo e o preço daquelas figurinhas que valiam ouro vai para zero. Foi exatamente isso que aconteceu com as ações na bolsa. O impacto humano foi, nossa, imediato e trágico. Pessoas que eram milionárias num dia acordaram no outro sem absolutamente nada. Essa imagem de um investidor vendendo o próprio carro de luxo por $100, uma ninharia, ela virou o grande símbolo daquele momento, de uma era inteira de sonhos que foram por água abaixo. E o pior é que o crash da bolsa foi só o começo. Ele foi o estopim, sabe? O que veio depois foi a Grande Depressão, uma crise econômica brutal que durou uma década e que se espalhou pelo mundo inteiro. O resultado foi simplesmente devastador. Pensa nisso. 1 em cada 4 trabalhadores nos Estados Unidos perdeu o emprego. 25% da força de trabalho. A economia basicamente parou de funcionar. E não, a crise não ficou só nos Estados Unidos. Foi como um efeito dominó global. Uma peça derrubando a outra, derrubando economias no mundo todo. Bancos falindo em todos os lugares, fábricas fechando as portas, o comércio internacional, um colapso total. O planeta inteiro foi arrastado para essa depressão. Olha, uma crise desse tamanho, com essa magnitude,
Exigiu uma resposta à altura, uma resposta radical. E essa resposta veio com um nome: o presidente Franklin D. Roosevelt e o seu famoso New Deal. O New Deal foi, acima de tudo, uma virada de chave, uma mudança de paradigma. A ideia que dominava antes, o chamado laissez-faire, era bem simples. O governo não deve se meter na economia, deixa o mercado se regular. Bom, a nova ideia, baseada no pensamento keynesiano, defendia exatamente o contrário. Não só o governo pode, como ele deve intervir para salvar a economia numa crise. E na prática, o que isso significou? Significou programas gigantescos de obras públicas para criar milhões de empregos. Significou a criação da Seguridade Social, para dar uma rede de proteção aos mais vulneráveis. E também a criação de regras mais duras para o mercado financeiro, como a SEC, para tentar garantir que um desastre como aquele nunca mais se repetisse. A verdade é que a economia só foi se recuperar de verdade com a Segunda Guerra Mundial, mas o New Deal deixou um legado que dura até hoje. Ele redefiniu completamente a relação entre o Estado, a economia e a sociedade. Foi ali que nasceu a ideia de que o governo tem sim uma responsabilidade de garantir um mínimo de bem-estar social para a população. E tudo isso nos traz de volta para os dias de hoje, né? Quando a gente olha para a nossa cultura de consumo, para o crédito fácil, para toda essa euforia com novas tecnologias e influenciadores digitais, fica a pergunta no ar. Será que a lição de 1929 foi realmente aprendida? Ou será que a gente só está criando novas bolhas com novas roupagens, esperando a hora de estourar? Fica aí a reflexão.